Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e a gente hoje quer falar de uma coisa assim, um pouco diferente. A gente vai falar de memória coletiva. O que é memória coletiva? A gente vai definir aqui. Nós vamos conversar sobre isso. Agora, por que eu me mobilizei a falar de memória coletiva? É porque nós estamos vivendo num tempo onde a velocidade das coisas é muito grande, está todo mundo falando disso, já falei isso 500 vezes, e essa velocidade nos impede de fazer construtos históricos. E nós não estamos em grupos, pessoas voltadas para um tema, absorvendo aquele tema lentamente e montando uma memória similar entre as pessoas. Cada um, claro, tem a sua interpretação, cada região, cada país, né? Se for o caso de uma coisa assim, de tempos, de época, né? De acontecimentos, das evoluções, e de certa forma mas a forma como nós estamos tomando e construindo isso aí nos grupos de maneira fragmentada e de muitas vezes até fabricada, com contextos diferentes das realidades que estão ocorrendo, nós não estamos montando uma memória. Talvez alguns grupos estejam montando memórias, alguns grupos estão revisando fatos e dizendo que fatos passados ocorreram de outra forma, em função daquilo que se pensa no presente. Está faltando um pouco de fidelidade. Da mesma forma que as coisas, você olha, por exemplo, os artistas, você olha os filmes, as coisas são muito transitórias. Você não cria fatos e eventos com relação a shows, a músicas, a teatros, a peças, a filmes, né? Porque é tudo muito rápido. A roupas, a peças de roupa, produz-se peças por semana, peças por mês, e ela já cai em obsoletismo. Então, o obsoletismo dos fatos, dos eventos, das pessoas, das celebridades, a gente não está construindo uma memória. Então, teve um autor que fez uma definição em cima disso. A gente vai falar um pouco sobre isso de maneira filosófica, sociológica e antropológica, e depois vamos discorrer, se der tempo, vamos discorrer sobre alguns autores que falaram sobre isso. Antes de mais nada, eu vou pedir para você assinar o nosso canal, dar uma moral para a gente aqui, dar uma força, comenta, deixa um comentário, ainda que inicial, sobre o que você acha que é memória coletiva, só para você criar engajamento para mim, tá? Deixe seu comentário, deixe seu like. Eu prefiro o like que o dislike, né? Interage comigo, passa isso, compartilhe esse vídeo, deixe outras pessoas virem a discutir. Vamos conversar, assina o canal, né? Vamos começar logo essa leitura aqui, porque são 9 páginas do A4, e embora exista uma certa linearidade, porque eu não vou conseguir ficar comentando tudo, porque a matéria é bastante filosófica, e ela é bastante técnica também, mas de qualquer maneira uma leitura dessa é uma leitura longa, né? Mas vamos começar, vamos lá. Então nós vivíamos uma era paradoxal. Nós nunca tivemos tanta capacidade técnica para registrar, armazenar e acessar informações. No entanto, parece que estamos à beira da deriva, em um mar de esquecimento seletivo fragmentado. Por quê? A memória coletiva, entendida como um conjunto de representações narrativas, saberes partilhados por um grupo que lhe confere identidade e continuidade no tempo, enfrenta hoje desafios sem precedentes. A pergunta é: o que restou de tudo que está aí? Não é sobre quantidades de dados. Dados tem. Mas sobre qualidade de dados, interpretação de dados, historicidade desses dados, aonde que eles se comunicam, profundidade, força vinculante destas memórias. Estar no arquivo morto, estar no arquivo, estar no museu, é uma forma de manter memória. Mas o que a nossa historicidade, a nossa capacidade de compreensão diz a respeito daquilo que está lá, daqueles dados? Como que nós relacionamos aqueles dados? A memória coletiva, que é um conceito fundamentalmente estabelecido pelo sociólogo francês Maurice Ausbeck, é um nome difícil, eu tenho tendência a falá-lo como se fosse em inglês. A palavra é Ausbeck. Eu vou continuar falando Ausbeck, tá? E Ausbeck, a memória coletiva, segundo ele, pressupõe que a lembrança individual é sempre enquadrada e sustentada por quadros sociais de referência,
que são grupos, famílias, religião e classe. Então, essa memória é um processo ativo de reconstrução do passado, vital para a coesão da identidade e de um grupo. No entanto, nos tempos atuais, marcados pela fragmentação da atenção, a velocidade da informação e a onipresença da internet, a natureza e o destino da memória coletiva se colocam em xeque. Fragmentação do tempo e a economia da atenção. Você vive vendo espocar nas suas leads na internet, você está o tempo todo na internet, nós vivemos na internet, isso é fato. Isso promove uma fragmentação do tempo e nos atrai o tempo todo para a economia, aquilo que é chamado de economia de atenção. Ele quer que você fique prestando atenção e que aquelas coisas passem rápido, em tudo. Na música, no conhecimento, nas propagandas, nas publicidades, nos eventos, nos fatos, é tudo muito rápido. Tem que caber para tudo, tem que andar muito rápido. Não dá para criar memória assim, você não linka coisa com coisa. Então a web, com sua lógica de feed contínuo, infinito, stories efêmeros, algoritmos de recomendação que estão sempre te jogando para um lado para o outro, opera uma pulverização da experiência temporal. Destruiu o tempo ficou fragmentadíssimo, pulverizado. O sociólogo Zygmunt Bauman, já em sua obra Modernidade Líquida, ele já estava antevendo um mundo onde os laços sociais e as referências se tornariam voláteis. Hoje essa liquidez se acelera na tal economia de atenção, um termo cunhado por Herbert Simon, onde a disputa é pelo nosso tempo mental, pela nossa atenção, sempre escasso. O nosso tempo mental, diante das leads, de vários programas, de várias plataformas, é sempre escasso. O que retemos nesse cenário? Eu diria nada. Retemos fragmentos, retemos memes virais, retemos uma frase de efeito, retemos um vídeo dramático de 15 segundos, ou seja, não retemos. São flashes de memória. São intensos, é como espocar, por isso que eu uso a palavra espocar, mas de curta duração, que não chega a se consolidar em narrativas coerentes e compartilhadas, que é como se fosse uma luminosidade forte na vista, que daí que você vai piscando, ela vai sumindo da impressão que fica na sua retina. Olha bem, a economia de atenção, que é o termo criado por Herbert Simon, descreve um mundo onde a informação é abundante, a atenção humana é o recurso escasso. O Simon, que ganhou o prêmio Nobel, postula que uma riqueza de informações cria uma pobreza de atenção e que a atenção nessa economia é a tal moeda para gerenciar o fluxo constante de dados. É a sua atenção que ele quer. O anunciante, o plataformista, o cara que criou e está sendo bancado. A economia da atenção se manifesta na competição midiática ou multimídia pela nossa atenção. Desde a publicidade até redes sociais, que são projetadas para capturar e reter o nosso foco. Então, a psicóloga cognitiva Susan Blackmore, ao desenvolver a teoria dos memes no sentido original de Richard Dawkins, vou explicar um pouquinho isso aí, argumenta que as ideias competem por espaços em nossos cérebros. Na internet, uma competição é feroz. Essa competição é feroz. As memórias que viralizam nem sempre são as mais verdadeiras ou que sejam significativas, mas são as mais adaptadas ao ambiente digital. E você está ali se adaptando a esse ambiente. As mais emocionais, as mais simplificadas e as mais polarizantes, aquelas que falem mais de sua bolha. Porque é a economia de atenção, você dentro da sua bolha, você está mais atento. O que resta, portanto, é uma memória coletiva seletiva por engajamento. Você engajou com fulano, o outro engajou com ciclano e nós não estamos na mesma memória. Não estamos vendo o mesmo fato. Moldada por métricas e likes e shares, que são ações, e não por um processo crítico e reflexivo de uma comunidade que está ali interagindo, olhando, observando e pensando. Porque pensar não dá tempo. E isso aí não é discurso de mamãe, de papai e de professor. Isso é fato. Fato vivenciado e gerenciado por pessoas que produzem isso. E por pessoas que são capazes de ver isso e criticar. Que são psicólogos, são sociólogos, são observadores. Bom, o que é o meme? O meme é uma unidade de transmissão cultural. O meme é uma ideia, um comportamento, um estilo que se espalha de mente para mente.
É um meme, é algo que grava e vai passando, como se fosse uma coisa, como se fosse um gene biológico, ele vai passando. Ele tem uma característica, seja ele comportamental, seja ele de estilo de vestimenta, de estilo de música, de estilo de pessoa, de pensamento. Ele é uma transmissão cultural que vai pulando de pessoa para pessoa à maneira de um gene. Como se ele fosse, né? Ele não é. O tempo fracionado da web é aquilo que nós definitivamente retemos. Não retemos nada, né? A cultura digital e as tecnologias de informação e de comunicação, que são chamadas TICs, transformaram radicalmente a forma como a informação é produzida, consumida e armazenada. Ou seja, nada é armazenado. Você só sabe onde é que estão as coisas, você não sabe que coisas são essas. E isso acaba acontecendo com a sua memória mesma. Você não sabe que coisas que está lá dentro. Você quer lembrar o nome de uma rua, você tem que ir para o Google, né? Bom, o tempo fracionado da web, ditado pelo fluxo constante e acelerado dos feeds, dos posts, dos vídeos curtos, das notificações, desafia a retenção profunda. Óbvio, é tudo rápido, tudo superficial. Do ponto de vista psicológico e sociológico, o excesso de informação pode levar a um estado de sobrecarga cognitiva ou uma amnésia digital. Sobrecarga cognitiva é aquilo que você está com muito dado, então você começa a desligar, isso te dá uma certa amnésia. Então você pensa assim, puxa, eu estou ficando velho, nossa, está difícil, não estou lembrando de nada, o que é isso? Não, você está sobrecarregado. Por isso que você tem períodos curtos de amnésias, principalmente quando você está em estado, falando ao vivo, gravando um vídeo, a lembrar de uma coisa instantaneamente. Você não lembra, e quanto mais força você faz, mais você se boicota. É como se o seu cérebro estivesse dizendo assim, para, idiota. Se você não parar, você não vai conseguir lembrar de mais nada, nem mesmo do seu nome, né? Então, essa é a sobrecarga. O Andreas Hilsen, que é um professor de língua alemão e professor de língua alemã e de literatura comparada lá na Columbia University, ele, ao analisar a cultura da memória contemporânea, ele vem apontando um paradoxo. Ele diz o seguinte, nunca houve tanta informação tão disponível, que no caso é o armazenamento digital, mas ao mesmo tempo uma sensação de perda de consciência histórica ou de um excesso de memória sem sentido que torna difícil distinguir o passado usável do passado dispensável. O que é uma coisa, o que é outra? Está tudo ali no mesmo lixo, no mesmo nicho, e não pertence, tem coisas que são mais relevantes. A memória na era digital é cada vez mais mediada e externa ao indivíduo, a memória digital nas redes sociais, nos bancos de dados, nas nuvens. Essa é a memória digital. Ela é cada vez mais externa ao indivíduo. Se, como propôs Hausbeck, a lembrança de um reconhecimento e uma reconstrução que se apoia de contato com os outros, a mediação tecnológica altera esse contato. Se, como propôs Hausbeck, a lembrança é um reconhecimento e uma reconstrução que se apoia no contato com os outros, a mediação tecnológica alterou esse contato. Eu li direito porque antes eu tinha lido errado. O que se retém frequentemente são flashes, SPOCAR, de memória, fenômeno que a psicologia estuda como memórias flash massivas, muitas vezes associadas a eventos traumáticos, então aquelas lembranças repentinas, ou grandes impactos midiáticos, como por exemplo o 11 de setembro, de repente você lembra lá da torre lá caindo, um avião batendo, um cara parado num lugar com um avião vindo atrás, que é uma imagem que circulou muito na época. Bom, imagens fortes, né? Narrativas simplificadas que circulam viralmente e que podem carecer de uma densidade de experiência vivida e compartilhada com um grupo coeso. Então ela é uma memória perdida, ela é um flash. Como nos identificamos uns com os outros, nós não temos praticamente a mesma memória. Das grandes narrativas até as tribos afetivas. Como que é essa comunicação? Porque quando você fala uma coisa com uma pessoa que está numa outra bolha, ela te olha tão desconfiadamente que ela começa a romper a comunicação com você. É como se você falasse um outro idioma. Isso é profundamente irritante, porque você sabe que ela está numa bolha e você sabe que você está na bolha oposta. Mas que eu, particularmente, sei o que ele está falando e sei que o que ele está falando é uma besteira e que ele pensa que o que eu estou falando não é verdade. Mas o que eu estou falando, eu tenho fatos comprobatórios. E eu vou atrás de fatos comprobatórios. E mesmo daquilo dentro da minha bolha que não são fatos comprobatórios, eu dispenso, descarto, discuto com quem é da minha bolha também.
né? Não é aquele negócio de crença absoluta, eu penso nessa minha bolha, eu não posso ser herege. Não, eu posso ser herege com qualquer coisa. Eu tenho que ter amor à verdade, ao fato. A minha memória tem que ser construída em cima de fatos densos, realizados, que eu concorde, que eu gosto ou não. E é nesse nível que eu tenho que discutir. E, se possível, sair de bolha. Então, no passado, a identidade coletiva era frequentemente forjada em torno de grandes narrativas. A narrativa da nação, a religião, a classe social, como analisou o filósofo Jean-François Lyotard em A Condição Pós-Moderna, que é um livro. A memória era um pilar dessas narrativas, sustentada por livros, sistemas educacionais e mídias de massa. O que não quer dizer que essa memória se dissesse respeito a fatos que nós não poderíamos criticar, mas era uma memória de várias pessoas relativas a fatos ditados de alguma forma. Era uma memória. Hoje a identificação migrou para o que o antropólogo Arjun Appadurai, que é um antropólogo indiano, chamou de comunidades imaginadas, midiáticas e posteriormente acrescentar algoritmicamente facilitadas. O que quer dizer? Nos identificamos menos por uma história comum abrangente e mais por afinidades microtribais. Mas se desconectando, não se cria uma memória. Isso não vai estar escrito em um lugar. Se tiver, cada um vai ler de uma forma ou não vão ler. Somos agrupados por algoritmos em bolhas que reforçam nossas visões de mundo. O algoritmo manda em nós, não somos nós que pensamos, é ele que faz por nós. A memória nesse contexto não é mais um bem público, mas um artefato de grupo. Um fato histórico como governos militares que redundou numa ditadura, ou a pandemia de Covid-19, ou qualquer outro evento muito duradouro, grande e forte, histórico, não gera uma memória única, mas memórias paralelas, às vezes antagônicas, a respeito de mesmos fatos, dependendo da tribo a qual se pertence, ou a bolha. A convergência é o que eu falei. A pessoa começa a olhar para você como se fosse um ET. Poxa, ele acha que você está completamente equivocado, porque você não faz o raciocínio imbecil que ele faz. Entendeu? Ele fica olhando para você, e você chama ele a atenção e ele não entende, ele continua não entendendo, ele acha que você está recalcitrante, que você é insciente daquele fato que ele conhece, e ele é um imbecil, ele está falando bobagem ali. Eu estou falando isso porque eu lembrei de um conhecido meu, uma pessoa super educada, super gente boa, que tem aquela ideia idiota sobre a realidade. Eu não vou entrar em detalhes aqui, questões políticas, que eu falei com ele: rapaz, você está raciocinando na década de 50 do século passado. Vamos atualizar isso aí, você está falando uma opção de bobagem aqui. Você está me tomando como burro. Ele ficou impactado, ele não conseguiu discutir comigo, porque eu fui muito veemente, mas ele ficou impactado. Eu acho que ele não tinha recurso verbal para discutir comigo, não que ele fosse burro, mas de repente naquele momento ele não tinha. Ele não queria brigar comigo, ele teria que brigar comigo para ele poder me calar, e meus fatos eram relevantes, os meus exemplos eram relevantes, e ele não é burro. Então ele ficou impactado, e então eu passei a ser um ET. Quer dizer, não existiu convergência, nós não conseguimos ver a mesma coisa. Ele achou impossível que eu pudesse pensar tão diametralmente oposto a ele. Ele me respeitando como ele me respeita, me sendo respeitado. A convergência, o conversar, o lembrar, ocorre majoritariamente dentro desses círculos. E eu não era daquele círculo. Então nós não íamos falar a mesma língua. Conferimos nossas lembranças e opiniões não com um outro diferente, mas com os nossos pares digitais, em um processo que o psicólogo Sergei Moscovitch, psicólogo romeno que foi radicado na França, chamaria de ancoragem e objetivação, onde ideias complexas se tornam representações sociais cristalizadas dentro do grupo. Lembramos juntos, mas apenas com aqueles que já pensam como nós. Eu não vou lembrar junto com um cara que pensa diferente de mim, porque ele não vai lembrar da mesma coisa, porque os fatos ali são diferentes nas suas interpretações. Chegam a ser fatos diferentes, o que não é verdade, quando se restringe a um fato, uma evidência que ocorreu. Não é? A seguir em frente, então, não é mais um movimento coletivo, mas um avanço de um comboio de separados, cada um com seu próprio mapa do passado. Então não existe uma coletividade de memória ali. Existem memórias tribais, várias memórias diferentes do mesmo fato que não conversam entre si. Então não existe uma memória coletiva. Existem memórias dispersas de tribos. Insistindo
Como que nós vamos nos identificar uns com os outros? Novamente essa pergunta. A identidade que na modernidade tardia, que é a chamada líquida, onde os fluxos são muito rápidos, já se apresentava como fragmentada e multifacetada. O sociólogo Stuart Hall apontava a fantasia da identidade unificada. Encontra na web, então, um novo campo de manifestação. Conferir e conversar, que é a criação de micromemórias coletivas. A internet e as redes sociais com suas ferramentas de cocriação e mapeamento cultural, citado por autores associados aqui, Velhinho e Almeida, de 2023. Eu procurei saber quem é esse Velhinho e Almeida, tive uma relativa dificuldade. Se você souber, deixa aí nos comentários. Mas foi indicado por vários grupos aqui, esses dois autores aqui, parece que escreveram um ou mais achados sobre as questões das memórias, das micromemórias, das cocriações. E parece que o livro é interessante, porque vão citando vários detalhes aqui. Eu não citei porque fica muito grande, né? Mas parece que os caras eram muito bem instrumentalizados. Então fica aí gravado, Velhinho e Almeida, de 2023. A internet não conseguiu me trazer as publicações, mas eu fiquei sabendo de pedaços que eles publicaram. Voltando aqui. Então, o mapeamento cultural de Velhinho e Almeida permite que os grupos com as mesmas vinculações identitárias se aproximem, disseminem tradições e preservem sua memória coletiva específica. Exemplo: comunidades online de diáspora que usam as redes para manter viva a língua, rituais, história de sua origem, os grupos de ativismo que criam contramemórias para desafiar discursos hegemônicos, como, por exemplo, movimentos por justiça racial ou ambiental, conforme aponta a pesquisa da UFPEL de Pelotas de 2021. Nesses casos, a web funciona como um marco social de memória virtual. Mas é nesse caso. E se refere a grupos necessitados de se manter ali. Diáspora são aqueles grupos que saem, são expulsos de um lugar. Eles querem manter uma nacionalidade, eles querem manter uma cultura, eles querem se manter coesos com cidadãos. Então eles passam a ter essa nacionalidade fora do seu país. E eles tentam mantê-la. E é muito difícil, porque você acaba dispersando. Então eles sofrem, o sofrimento deles é muito grande. Então, eles preservam essa memória coletiva, mas de uma maneira específica. Talvez esses grupos sejam os únicos que estejam criando memória coletiva. Mas essas memórias coletivas diz respeito à nacionalidade, à cultura e nacionalidade deles. E à religiosidade também. Em tempo, o mapeamento cultural desses autores de Velhinho e Almeida provavelmente se refere a um projeto de pesquisa ou artigo sobre mapeamento cultural, pois Velhinho e Almeida são autores de um trabalho intitulado O Legado da Memória Coletiva na Cultura Digital, Digitalização, Mapeamento Cultural e Cocriação. Foi isso que eu encontrei fora dos textos que eu estava pesquisando. O projeto descreve a importância da coleta e registro das tradições orais e manifestações culturais, muitas vezes em risco de desaparecer, usando a tecnologia para preservar e disseminar o patrimônio. Vale a pena alguém estudar esse legado da memória coletiva da cultura digital. Tá? Eu não o fiz aqui e nem o trouxe aqui porque realmente ficaria muito grande. Bom, então só para dar aqui Ainda não peguei aqui os nomes do Velhinho e da Almeida, não cheguei a pegar isso aí não. Bom, convergir e lembrar. A luta pelas narrativas. A memória coletiva possui uma função de coesão, mas Michael Pollack, em 1989, numa publicação, onde o autor central nos estudos de memória alerta para seu potencial destruidor, uniformizador e opressor, quando é usada para enquadramento da memória por grupos dominantes. Então, luta pelas narrativas, é o que o Michael Pollack está falando. Nos tempos atuais, isso se manifesta no fenômeno da polarização e do negacionismo. As políticas do esquecimento competem diretamente com o esforço de resgate do passado, frequentemente através da apropriação e distorção de documentos e memórias particulares, o que exige um esforço ético e político para que a memória sirva à libertação e não à dominação. Isso aí é uma teoria, uma tese de Jacques Le Goff. Tá? Então, esses dois autores aí, Jacques Le Goff e o Michael Pollack, estão falando de estudos em que a narrativa domina
e cria memória sobre um fato dependendo de quem professa essa narrativa, né? E que muitas vezes essa narrativa ela cria uma memória de um potencial destruidor, infumizador e opressor. Então são estudos aí desses dois autores, mas não é o caso, nós vamos seguir agora por outros caminhos. Vamos lá. Muito bem. Bom, agora nós vamos falar de exemplos e pesquisa interdisciplinar, sociológica e histórica. Por isso que a gente está falando aí de interdisciplinar, mas tem mais coisa, né? A pesquisadora Mariana Hurst, com o conceito de pós-memória, discute como as gerações seguintes constroem memórias de eventos traumáticos que não vivenciaram, através de histórias, imagens e comportamentos. Na web, a pós-memória é construída de uma forma caótica, através de filmagens de arquivos do TikTok, relatos no X, que é o antigo Twitter, ou grupos do Facebook. A profundidade da transmissão intergeracional, quer dizer, transmitir de uma geração para outra, é substituída pela velocidade, pelo impacto emocional imediato, como se fosse um espolcar de emoção, mas não traz um conteúdo em que a pessoa possa viajar ali dentro e navegar. E qual seria o aspecto psicológico? O fenômeno do esquecimento digital é estudado por psicólogos como Victor Meyer Schoenberger no seu livro Delete, a virtude do esquecimento na era digital. Já estou lendo traduzido, né? Ele alerta que a incapacidade da internet de esquecer pode ser uma maldição, travando as pessoas em erros do passado. Por outro lado, paradoxalmente, a superabundância de informações gera uma forma de amnésia coletiva para o que não é constantemente reciclado e republicado. Uma visão antropológica seria o trabalho de Pierre Nora, que é um historiador francês, sobre lugares de memória, que tem uma frase aqui em francês que eu vou optar por não falar com medo de errar. E esses lugares de memória, que ele é de mémoire, uma coisa assim, é crucial. Ele argumenta que quando a memória viva se perde, criamos arquivos, museus e monumentos para preservá-las. A internet é o maior e o mais desorganizado lugar de memória já criado, porque os museus eles têm aquela tradição, aquele culto, aquela posição, aquele aroma, aquela sensação, aquela historiedade, aquelas pessoas que estão ali participando. Na internet a coisa é jogada, cravada ali, clivada ali, como se fosse um clipse, né? Que vai até enferrujando. Então, plataformas como o YouTube e a Wikipédia são os novos arquivos. Perfis de figuras públicas e memes são os novos monumentos, fluidos e em constante mutação, porque também depende muito da interpretação, né? Hoje em dia é muito complicado você ver uma mesma teoria uma teoria atual, uma coisa atual, uma ideia, ou que não seja tão atual, algo sobre Freud, sobre Jung, ou sobre um pensador, um historiador, alguma coisa qualquer que alguém tenha definido, e você vê tantos enfoques, tantas críticas e tantas coisas não embasadas e de certa forma superficiais, que às vezes para aquela pessoa não é superficial, mas a maneira como ela deixou na internet pode ser entendido de maneira assim linear, superficial, que você mistura as duas coisas e parece que são realidades diferentes. Parece que um é verdade, o outro é mentira, parece que os dois são mentira, e aquilo está crivado ali. Se você não tem uma oportunidade de ler um livro de um estudioso, de uma organização que fala sobre aquilo ali, de um memorial que fala sobre aquilo ali com muita fidedignidade, com muitos autores se debruçando sobre aquilo, fazendo resenhas e críticas competentes, você está com material de estudo jogado de qualquer forma. A memória está sendo trabalhada assim também, de fatos profundos, de fatos rasos, de fatos que aconteceram e de fatos que são interpretados como se tivesse acontecido de outra forma, né? Então,
Está tudo jogado lá. Na questão geracional, a geração Z, que é a nativa digital, ela possui uma relação única com a memória, única. Para muitos, a memória do evento não está na lembrança internalizada, mas na capacidade de resgatar a informação, uma foto no Instagram, um vídeo do Snapchat, que inclusive hoje em dia tem sido até pouco usado. A memória é externalizada na nuvem. Isso altera profundamente a relação com o nosso passado, que se torna um banco de dados a ser consultado e não com uma narrativa internalizada que forma o self. Em outras palavras, você está com uma coisa jogada ali, a maneira de que você tem memória daquilo, mas feita de qualquer maneira, sem qualquer responsabilidade, feita por qualquer um, de qualquer forma. Como é que você amanhã vai acusar a geração Z de não tomar providências assim, de pensar assado, de largar isso, de largar aquilo, se ela não tem fundamentação em nada? Isso a educação é rasa. Depende só dela ser um pouco mais inteligente, um pouco mais interessada, um pouco mais competente, né? Bom, então vamos falar um pouco de abordagem transdisciplinar. Sociologicamente, vamos falar de foco e questão central. Na sociologia, como os quadros sociais de referência da memória são alterados pela cultura digital e como isso afeta a coesão dos grupos. Quem são os autores-chave que estão discutindo esse ponto de vista dentro da sociologia? O Maurice Hobsbawm, que fala de memória coletiva, o Pierre Nora, que fala de lugares de memória, o Michael Pollack, que fala memória, esquecimento e silêncio. Esses três estão preocupados, sociologicamente, se as coisas que estão depositadas ali formam de fato uma memória coletiva em que mais de uma pessoa estão vendo fatos que já aconteceram e que consubstanciam pensamentos a respeito de fatos históricos, eventos, ciência, alguma coisa assim. E onde estão esses lugares de memória? E se essa memória realmente será silenciada, esquecida, transformada? Então, Maurice Hobsbawm, Pierre Nora e o Michael Pollack. Dentro da psicologia, a questão central aí é o impacto da fragmentação e do excesso de informação na retenção individual. Quer dizer, na psique do indivíduo, individual e coletiva. A construção de memórias em ambientes virtuais. Será isso possível? Isso tem acontecido? Como é que será isso no futuro? Como é que nós vamos ver isso daqui 20, 30, 40, 50 anos? E como é que estará a virtualidade também? Como é que estará a digitalidade? Quem tem estudado isso aí, autores que têm se debruçado sobre isso, é o Friedrich Bartlett, com esquemas de memória, e o Jedlowski, com memórias comuns na era de massa. Esses livros não foram abordados aqui por nós, não falamos nada sobre isso, então eu desconheço integralmente. Dentro da antropologia, a questão central é a transformação de práticas de transmissão cultural e a digitalização de tradições, onde se perde muita coisa, onde se perde substância. Então, estudos antropológicos ficarão bastante sem substância. Quem são os que discutem isso aí? Discussões sobre cibercultura e modernidade tardia, que seria modernidade líquida. Os links em revista de 2015 é onde você tem estudos sobre isso. Não ficou claro aqui na transcrição dos estudos da antropologia quem são os autores que estariam discutindo isso. Já na história e historiografia, a questão central é a relação complexa e tensa entre a história e memória, especialmente diante de demanda por lugares de memória virtuais e físicos. E quem está estudando isso aí é o Jacques Ligouf, com História e Memória, e o Paul Ricoeur, a memória a história e o esquecimento. E na questão das comunicações de estudo, o papel das tecnologias de informação e comunicação, das mídias, e da digitalização, da mediação e do controle ou do descontrole desta mesma memória, são materiais estudados por Andreas Hilsen, Seduzidos pela Memória, né? E Gisele Beigemann, Cultura Digital,
e estatutos de imagem e memória. Então, olha bem, nós temos aqui uma ocupação ou uma preocupação intertransdisciplinar de como que essa memória é coletada, mantida, digitalizada e o quanto de substância ela ganha. Uma conclusão a priori dessa primeira parte introdutória. O que restou da memória coletiva em tempos atuais é um campo de batalha. Por um lado, nós assistimos à fragmentação e ao risco de uma memória superficial dependente de algoritmos e cliques, que é a teoria de Begemann, de 2021. Por outro lado, a tecnologia oferece uma inédita plataforma para a multiplicação de memórias de grupos minoritários, várias tribos, e a criação de contramemórias que seriam aquelas que resistem ao esquecimento oficial. Por outro lado, algumas podem querer transformar historicamente isso aí. O ato de lembrar e seguir hoje passa pela habilidade crítica de conferir as informações na rede, convergir com grupos que fornecem um quadro social, mesmo que virtual, e conversar ativamente para tecer um passado no presente, evitando que a riqueza da experiência humana se dissolva na velocidade do fluxo digital e se perca, que fique uma informação qualquer. A memória coletiva, ela não é perdida, ela está em constante reconstrução, sob novas e intensas condições de pressão e mediação. Existe um medo de todos, é de que essas coisas se percam. E nós estamos no meio de uma travessia. Nós fizemos uma modificação muito grande na nossa sociedade, né? Com introdução inclusive de inteligência artificial, a virtualidade, a digitalidade, ela tem sido um manancial de informações. Nós não temos, já falei isso 500 vezes, nós não temos internet, nós vivemos a rede, nós vivemos a web. Dentro da web, grandes transformações ocorrem todos os dias. Pode haver muitas perdas e pode haver muitos ganhos. Então nós temos que ter maturidade de civilização para tomar as rédeas. Mas é difícil tomar essas rédeas, né? E existe muita pressão. E cada grupo é um grupo, cada pessoa é uma pessoa. As pessoas pensam diferentes. Há uns tempos atrás, os fluxos eram um pouco mais lentos, dava tempo de algumas pessoas comporem uma explicação. Hoje em dia todo mundo parece que é técnico de tudo, entende de tudo e fala de tudo. E muitos querem te ensinar coisas que pouco aprenderam, mesmo aqueles que estudaram, né? A gente não tem mais aquela, não digo timidez, mas a gente não tem aquela consciência, aquela humildade de perceber que não sabemos o suficiente para comentar. Às vezes tem pessoas que eu vejo aqui fazendo vídeos que estão baseadas em sua própria opinião, dando um conselho. Ora, um conselho que você dê a respeito de um assunto importante, ele tem que ser baseado em fatos estudados, reanalisados, né? A pessoa não pode se dizer douta de uma coisa que ela não tem certeza. Mesmo doutores, às vezes, que fazem vídeos aqui falando o tempo todo, eu não sei o quanto que eles são razoavelmente críveis no que estão falando, ou se aquilo é um erro de interpretação. Porque também, sobre um determinado assunto, converge o conhecimento de muitas áreas, não apenas a área médica, não apenas a área farmacêutica, não apenas a área... Se for dessa área, se for de outras áreas, mas histórica, sei lá, sociológica, antropológica, sei lá, técnica, comunicacional, sei lá, né? Então, para onde seguir, que é a pergunta. O que restou da memória coletiva nos tempos atuais é uma teia complexa, vibrante, mas frágil. Restou a potência de registrar tudo, mas não necessariamente a sabedoria de fazer uma curadoria daquilo que é efetivamente essencial. É o que eu estou falando. Restou, a frase dele ficou muito mais bem construída do que a minha, né? Restou a potência de registrar tudo, não resta dúvida, mas não necessariamente a sabedoria de fazer uma curadoria daquilo que é essencial. Restou a capacidade de conectar com quem pensa igual, mas perdemos em grande medida o espaço público onde as memórias divergentes poderiam se encontrar para negociar um sentido comum a respeito de um mesmo assunto. A discussão de um mesmo assunto, certo?
Então, nós seguimos carregando esse arquivo infinito e fragmentado no bolso. A tarefa urgente talvez seja desenvolver um novo letramento mnemônico, né? Aprender a navegar nesse oceano de informações, discernir entre ruído e melodia, reconstruir narrativas com profundidade histórica e buscar ativamente a conversa com as memórias dos outros, para você construir de fato uma memória coletiva. Restou então a matéria-prima, né? Cabe a nós coletivamente decidir que edifício de memória a gente vai querer construir. Bom, agora nós vamos fazer um estudo um pouco mais expandido, falando dos mesmos assuntos, mas chamando mais autores. Que é mais ou menos o seguinte: o que restou dos tempos atuais dessa memória coletiva numa visão um pouco mais expandida? Ainda falando dos mesmos autores, mas falando de mais autores. Por exemplo, a memória coletiva já não é apenas o que as comunidades transmitem em rituais, documentos ou monumentos. Ela hoje se move entre servidores, timelines, dispositivos portáteis. Autores clássicos como Maurice Housebeck, já falamos dele, mostraram que a lembrança ela é uma coisa social. Nós recordamos em e por grupos. As memórias individuais são reconstruídas sob pressões sociais, sob pressões institucionais. São muitas pessoas, são muitas hierarquias decidindo sobre aquele ali, inclusive hierarquias de conhecimento. Essa base teórica continua útil, mas o contexto veio mudando e mudou radicalmente. A web fragmentou o tempo. Ela multiplicou pontos de ancoragem e subverteu em parte aquilo que são os milieux de mémoire, ou seja, os ambientes contínuos de memória descritos por Pierre Nora, que também já falamos, transformando muito desses ambientes em lugares simbólicos, que ele chama de lieux, produzidos e reprodutíveis pelas mídias de consumo cultural. O tempo fracionado. A retenção de um esquecimento acelerado. Como? A experiência contemporânea do tempo é marcada por fluxos curtos e intensos de atenção, a chamada economia da atenção. As plataformas de vídeo curto e feeds infinitos como TikTok, Reels, etc., organizam experiências que privilegiam o impacto imediato sobre a continuidade. Ao invés de você ter aquela continuidade que seria um pouco de monotonia, que as pessoas abandonariam por causa do fracionamento do tempo, vem os espolcar os impactos para você se manter olhando. Quando você faz isso, você corta o conhecimento. Um hit cultural pode alcançar milhões em horas, mas ele vai desaparecer no radar coletivo em dias, ou em horas também. E aonde estaria essa memória? Aonde estaria essa construção? Onde estaria a continuidade? Estudos e capítulos recentes sobre consumo efêmero e plataformas analisam como as templates algorítmicos e a lógica do descobrimento transformam o consumo em ciclos rápidos de descoberta e descarte. Né? Pesquisas empíricas registram ainda a intensidade com que usuários incorporam e abandonam tendências. Essa comparação temporal altera o que nós vamos reter. Memórias parecem hoje feitas de flashes virais, mais do que disposições duradouras. Do ponto de vista cognitivo-cultural, críticos como Nicholas Carr, que é um jornalista e escritor americano, entre outros, chamaram a atenção para como a navegação web fragmentada pode prejudicar leituras profundas e formar hábito de atenção descontínuos que nunca vão fazer um único assunto, princípio, meio e fim. Esse diagnóstico alimenta debates sobre se a circulação digital está mudando a própria natureza e arquitetura da nossa memória coletiva, que seria também fragmentada. Será que ela se constituiria em memória? Será que lá na frente alguém vai fazer um resgate disso tudo? Identidade e vínculo, como nos reconhecemos uns aos outros. A identificação social hoje tem várias camadas. Em grande escala, identificamos-nos por tribos digitais, subreddits, fandoms, hashtags, mais do que por vínculos locais. Em microescala, práticas como o microcelebrity, o self-branding, permitem que os indivíduos construam personas reconhecíveis para audiências específicas. Autoras como Alice Marwick e Dana Boyd analisaram como essas performances produzem laços afetivos
e parasociais. Seguidores que sentem proximidades com os criadores, mesmo quando essa relação é mediada por plataformas e por algoritmos. Esses mecanismos criam memórias coletivas muito segmentadas, o que é fundamental para a subcomunidade pode ser inexistente para outra comunidade. Não existem duas subcomunidades, milhares delas que tenham conhecimento do mesmo assunto. E aí perdeu-se a coletividade e, portanto, a memória. Há também uma lógica de arquivamento ao inverso. A web promete tudo fica registrado, mas a abundância torna tudo inacessível, porque tudo é muito. E em muitos casos depende de empresas privadas para você ter o acesso ao passado. Pesquisas recentes sobre memória digital e patrimônio questionam se há padrões e critérios sólidos para transformar conteúdos digitais em patrimônio. Quem decide o que entra no cânone coletivo quando o fluxo é tão grande e é privado em muitas das vezes? E a arte pop e economia da efemeridade? Como anda isso? Na música, no pop, nas artes plásticas, nós vemos tanto experimentos genuínos quanto produtos cuja qualidade simbólica é qualidade e validade simbólica é muito curto. O ciclo atinge traço viral, traço playlist, traço esquecimento. Olha bem, single, traço viral, traço playlist, traço esquecimento. Isso pode acontecer em horas. Isso encurta o tempo de referência de obras que em outras épocas demoravam anos para se consolidar como históricas, para serem reconhecidas, para marcar um lugar no tempo e na história, para detectar quem é o pop ali, quem é o livro, quem é o autor, quem é o cantor, quem é o artista, de quem é a performance, de quem é o conto, de quem é a novela, de quem é o personagem. Olha, se isso passa viralmente, desfaz-se no tempo. Como se construir uma memória? Então o pop, as artes, ao se tornarem flashes e virais, descontinuam-se e se perdem. Fenômenos de celebridade rápidas, influencers virais, músicas virais, hits de challenge, funcionam como combustíveis de memória imediata, ocupam um espaço público intenso por um breve período, também intenso e fulcral, produzem rememorações imediatas nas timelines e logo perdem status e somem como se fosse um fósforo, à luz de um fósforo apagando. A literatura sobre microcelebridade explica como essa dinâmica depende das técnicas de autopromoção, intimidade performada e trabalho afetivo dirigido a um público. Consequência na cultural é uma passagem de símbolos muito voláteis. O público perde contato com aquilo. Todos perdem contato com tudo. Nas artes plásticas, a circulação digital permitiu visibilidade sem intermediários, mas também uma estética formatada para telas. Perdeu-se a profundidade. Nós ficamos muito espaço-altura, chapado, né? Imagens que funcionam bem em miniaturas, em grids, que podem orientar escolhas estéticas mais pelo impacto instantâneo da imagem do que por complexidade duradoura, inclusive feita até por inteligência artificial com gosto duvidoso. Isso não anula a produção profunda, se ela existir, mas torna difícil que obras menos compartilháveis, né, que eles chamam de shareables, compartilháveis, cheguem a públicos amplos, sem uma curadoria institucional, porque está ali jogada a esmo, está jogado segundo impacto, não segundo profundidade, percepção. Pensadores e balizas de sentido à resistência e às perdas. Alguns pensadores continuam a oferecer balizas para interpretação. Aleida e Jean Assmann trabalham memória cultural e a distinção entre memória comunicativa e cultural. Pierre Nora, em seus lugares de memória, os LIECs, configurou o debate sobre patrimônio imaterial e símbolos nacionais. A morte recente de Pierre Nora, agora em junho de 2025, nós estamos em outubro, levou a reavaliações públicas de suas teses, lembrando que a perda física de autores e instituições também é parte da dinâmica memorial. Ao mesmo tempo,
a circulação curta e a fragmentação pública fazem com que obras teóricas complexas encontrem menos público contínuo. A recepção crítica exige ação sustentada, escassa na era dos microformatos. O Byung-Chul Han e o Zygmunt Bauman, que são os que mais interpretam essa fugacidade do momento, mas outros também diagnosticaram aspectos da modernidade líquida/burnout que oferece instrumentos para entender por que não nos fixamos. A sociedade da performance, o excesso de estímulos e da precariedade das relações também transforma as memórias coletivas em fluxos, sem sedimentação. Então, gerações e memórias e clivagens. Diferentes gerações tratam a memória coletiva de modos distintos. Gerações mais velhas mantêm repertórios de lugares, instituições, escolas, clubes, jornais que funcionavam como âncoras. Gerações mais jovens combinam ancoragem local com pertencimento digital. Memes, fandoms, subculturas online. Pesquisas sobre adolescentes e redes mostram que os jovens negociam privacidade, negociam reputação e memória de formas complexas. Eles apagam, curam ou performam lembranças conforme ambiente de rede. Não é uma curadoria sobre tudo. Essa pluralidade tornou o termo memória coletiva muito plural e muito fragmentado. É como se você tivesse uma caixa de juntamentos. Há várias memórias coletivas sobrepostas, às vezes concorrentes e que não conversam entre si. Exemplos concretos. Vídeos virais que em poucos dias passam de obscuros a onipresentes, que é muito comum no TikTok, mas também no Instagram, e depois perdem centralidade nas playlists. É o ciclo de fama de curto prazo e baixa sedimentação histórica. Somem, desaparecem, deixam de existir, não formalizam lembrança, são vagas as lembranças. As challenges e os memes que criam lembranças compartilhadas momentâneas, uma dança, por exemplo, uma piada, que não se traduzem necessariamente em patrimônios culturais duráveis. Você não vai contar essa piada daqui um ano, daqui alguns meses, daqui alguns anos. Elas não foram clivadas em algum contexto. Elas são circunstanciais, elas são flashes. O Instafame e as microcelebridades que produzem afetos públicos, porém dependentes de métricas algorítmicas. Quem está medindo aquilo ali, se aquilo funciona ou não, é o algoritmo, ele pode retirar de repente. Quando a plataforma muda, o capital simbólico daquilo se dissipa, ele se perde definitivamente. Não há memória para aquilo. Agora, o que se perde e que deve ser preservado? Como que será feito isso? Essa é a nossa dúvida. Nós perdemos potencialmente continuidade narrativa, histórias que exigem tempo para maturar, mediações institucionais de curadoria, critérios coletivos estáveis para selecionar patrimônio, ganha espaço e multiplicidade imediata, o localismo líquido e a hipersegmentação de memórias. Entretanto, não é apenas perda, surgem novas formas de memorizar. Memórias digitais colaborativas, arquivos participativos, oralidades gravadas em plataformas, que ampliam quem pode registrar e contar. Autores e instituições precisam repensar como vão fazer essa curadoria em ecossistemas algorítmicos e como traduzir fluxos virais em patrimônios reconhecidos. Quer dizer, nós temos que... eu acho que de uma certa forma o algoritmo está com uma autoridade, não está com autoridade nenhuma, mas é uma forma de falar. Ele está com uma autoridade de retirar de nossas mãos coisas que são importantes. Então nós temos que saber como que nós vamos fazer uma curadoria dentro de um ecossistema algorítmico. Ele não pode estar acima daquilo que é real, verdadeiro, apenas porque ele está em busca de impacto. Os caminhos possíveis são curadorias híbridas, institucionais e comunitárias, museus, arquivos, universidades que devem trabalhar em comunidades digitais para identificar e preservar conteúdos relevantes. Então, quer dizer, tem que ter autores, tem que ter inspiradores, tem que ter conhecedores ali dentro. Pesquisas recentes discutem padrões de memória digital. Educação da atenção, nós temos que educar nossa atenção, incorporar práticas de leitura profunda e crítica digital nas escolas e na formação pública, enfrentando a fragmentação cognitiva apontada em estudos sobre atenção.
Nós temos que ter arquivos descentralizados e normas de preservação, ou seja, desenvolver critérios técnicos e éticos para transformar conteúdos digitais voláteis em não voláteis. Eles têm que permanecer, eles têm que virar o patrimônio com a interoperabilidade entre plataformas, entre várias plataformas e várias instituições. Por exemplo, esses museus, essas curadorias, esses arquivos, essas universidades. Valorização da continuidade simbólica, apoiar projetos culturais que promovam repertórios duradouros, repertórios de música, repertórios de literatura, repertórios de cinema, de peças, de teatro, seja o que for, para que aquilo seja, para que essas performances, para que isso seja jogado como coisa autêntica, visível e memorável, sem sucumbir exclusivamente à lógica virótica que os algoritmos perpetuam. O que restou então? Olha, a memória coletiva nos tempos atuais está se tornando um território híbrido. Existem fragmentos intensos, efêmeros, que convivem com tentativas já institucionalizadas de preservar memórias locais e tribais digitais, que coexistem com narrativas nacionais que perdem a centralidade. A web não apenas altera como lembramos, ela reconfigura os agentes e os formatos de lembrança. A discussão clássica de Hausbach e de Pierre Nora permanece necessária, mas deve ser atualizada por investigação crítica da economia de atenção, das práticas de microcelebridades e das novas formas de arquivo digital. Nós temos que as instituições têm que tomar a curadoria disso tudo e comunicar-se entre si. Manter alguma continuidade cultural exige escolhas políticas, pedagógicas, tecnológicas conscientes, e sem isso a memória coletiva ela vai se tornar cada vez mais uma sucessão de flashes sem sedimentação histórica, né? Nós temos aqui uma série muito grande aqui de autores que se debruçaram, a maior parte deles eu falei aqui, ficou um ou outro aqui de fora. Essa revista Link em revista aqui, eu confesso que essa aqui eu não conheço. O resto é a Universidade do Paraná, o Arjun Appadurai, a Susan Blackmore, Richard Dawkins, Marianne Hirsch, Jean-François Latiard, o Schomberger, Serge Moscovitch, bom, e o Herbert Simon, né? Então, o que restou para nós aqui? Muito bem, o vídeo podcast está ficando muito grande. Eu aqui tenho as memórias de Hausbach, eu tenho aqui comentários sobre o Pierre Nora, o Paul Ricoeur, a Jean Eastman, o Michael Pollack, mas eu não vou fazê-los um a um, porque eles estão diluídos ao longo do texto. Eu coloquei isso aqui mais para que, se desse tempo no final, eu pudesse fazer uma resenha de suas ideias. Mas eu acho que o texto já ficou muito longo, ele não é um texto fácil, né? Não foi um texto fácil, os autores têm uma linguagem empolada e às vezes difícil de traduzir. E eu espero ter conseguido fazer um texto um pouco menos empolado assim. Quer dizer, eu não me sinto com capacidade de fazer um texto empolado nessa área, mas assim, de transcrever as ideias deles sem traduções razoáveis, permitindo que os termos os formatos de frases deles tenham ficado mais evidentes e menos explicados. Mas, de qualquer forma, eu espero que você tenha gostado desse podcast. E a ideia é realmente nós mudarmos a nossa percepção das coisas e podermos olhar um pouco mais para coisas com mais significado. Eu fico às vezes muito preocupado, não digo preocupado, mas chateado com artistas, né, que trazem bons trabalhos e não são reconhecidos, né? Então, por conta disso, eu resolvi fazer, baseado nessas leituras, num vídeo que eu assisti que me chamou a atenção por isso, embora a autora tenha caminhado para outros lugares, ela foi falar de música pop, eu quis falar de toda e qualquer manifestação que poderia ser guardada, resguardada e que virasse memória,
para construir os parâmetros dos nossos tempos, né? Muito bem. Então, eu agradeço a sua atenção. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. Se você for novo por aqui, assine o nosso canal. Até o próximo programa Pontuando, com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá e muito obrigado.